Continuando a nossa revisão para a AP4, nós vamos agora abordar a unidade 6 de Teologia Sistemática. Unidade 6, então, algumas perguntas possíveis que podem estar na prova AP4 que nós vamos abordar aqui a título de revisão. São elas: quais são as três principais teorias sobre os elementos essenciais que constituem a natureza humana? Bom, a primeira das teorias seria a teoria dicotomista, e a segunda teoria seria a teoria tricotomista, e a terceira seria a teoria da unidade dinâmica. Como a pergunta não pede para pormenorizarmos cada uma delas, essa resposta então seria a mais adequada: teoria dicotomista, teoria tricotomista e teoria da unidade dinâmica. Próxima pergunta seria: o ser humano é um microcosmo, disse o salmista, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmos 8, versículo 5. No esforço de compreender o ser humano se desenvolveram muitas teorias e conceitos. É o ser humano apenas um ser biológico? É o ser humano também um ser espiritual? Se o ser humano possui em sua natureza uma dimensão espiritual, como ela se relaciona com o corpo? Explique as teorias dicotomista, tricotomista e de unidade dinâmica. Bom, agora nessa pergunta vamos ter que explicar todas as três. Uma resposta adequada para essa pergunta, que provavelmente seria uma discursiva. Para os dicotomistas, o ser humano tem uma parte física, que é o corpo, e uma parte espiritual, que ele chama de alma ou espírito, sendo alma e espírito intercambiáveis no texto bíblico. Para os tricotomistas, eles pensam semelhante aos dicotomistas, mas entendem que a alma está separada do espírito. A alma estaria mais associada ao corpo, enquanto o espírito seria o sopro divino no ser humano. Já os que defendem a unidade dinâmica reconhecem que há no ser humano tanto uma dimensão física como espiritual. Entendem que o ser humano é uma unidade e que alma, corpo e espírito estão unidos e inseparáveis. Então essa seria uma resposta adequada. Uma terceira pergunta dessa revisão, da unidade 6 de Teologia Sistemática, seria: texto de referência. Segundo um relatório publicado pelo governo, a Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, FAO, e o Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, 40% da população do Sudão do Sul está em perigo de fome. O país africano é um palco de um conflito que explodiu em dezembro de 2013, entre forças leais ao presidente Salva Kiir, da etnia Dinka, e ao ex-vice-presidente Riek Machar, da tribo Nuer. A fonte é o G1, escolas no Sudão do Sul fecham por conta de uma crise de fome no país, disponível no Globo, num site que vocês verão caso você caia na prova. A pergunta é: o problema do povo do Sudão é material ou espiritual? Atender o ser humano significa vê-lo não apenas numa perspectiva materialista e nem puramente espiritual. Nossa concepção de ser humano tem implicações em outras doutrinas cristãs, tal como soteriologia, cristologia, missões. A teoria que afirma que não pode haver uma parte imaterial do ser humano que possa existir sem o corpo chama-se, bom, acabamos de ver na pergunta anterior, teoria da unidade dinâmica. Então, a teoria que afirma não poder haver uma parte imaterial do ser humano que possa existir sem o corpo chama-se teoria da unidade dinâmica. Vamos então à nossa quarta pergunta da unidade 6. Ora, a morte causa espanto e perplexidade no ser humano. Alguns acham que o ser humano não morreria se não houvesse pecado. No entanto, as evidências mostram que o ser humano faz parte do mundo biológico, e tudo que é biológico tem um ciclo de vida. Indica o texto bíblico que colabora para o argumento da origem mortal do ser humano. Bom, um texto interessante seria Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então esse já seria um texto interessante para utilizar como resposta. A nossa nossa sexta pergunta. Para Tillich, 2005, página 328. Só aquele que é a imagem de Deus tem o poder de separar-se de Deus. Se o ser humano não tivesse recebido essa possibilidade, ele teria sido uma coisa entre outras coisas, incapaz de servir à glória divina, seja na salvação ou na condenação. A alienação é uma consequência da liberdade e finitude do ser humano, mas também gera muitas outras consequências. Indique
algo que não é consequência da alienação humana. Bom, uma resposta possível para que não é consequência, friso bem, não é consequência da alienação humana, seria a liberdade. Liberdade não é consequência da alienação humana. A verdade é, a partir da alienação humana, o homem torna-se preso pelo pecado. Bom, próxima questão da unidade 6. O relato de Gênesis de 1 a 3, com uma linguagem plástica e simbólica, nos mostra como o ser humano, como ser criado, está em uma condição de alienação com o seu Criador. Gênesis 3:8. Seus semelhantes, Gênesis 3:12, e a natureza como um todo, Gênesis 3:17 a 19. Ele é alienado porque tem liberdade e isso faz dele um ser capaz de se relacionar com o seu Criador. No entanto, a sua liberdade é finita, porque ele é um ser finito. Quais são os elementos antropológicos que criam a condição para o pecado? Liberdade e finitude. Se o homem não tivesse liberdade para pecar, não teria pecado. E se ele não fosse finito, também não poderia ter pecado. Olha que interessante. Próxima questão. Para os antigos gregos, a alma era o que dava movimento aos seres. Para Platão, a alma era imortal e divina, e o corpo era sua prisão. Libertar-se das limitações do corpo permitiria uma vida mais plena. Essas ideias influenciaram o cristianismo, reforçando ideias ascéticas e desvalorizando o corpo. A expressão salvar almas pode ignorar facilmente a fome e sofrimento de muitas pessoas enfrentam no mundo. Para alguns cristãos, basta apenas anunciar o Evangelho, já que o corpo vai perecer de qualquer modo. De acordo com a teoria da unidade dinâmica, podemos entender a salvação como vida eterna e bem-estar. Não basta a vida eterna, mas a vida eterna sem bem-estar não é algo que busca a teoria da unidade dinâmica em relação ao ser humano. Que legal, interessante. Findamos então assim a nossa unidade 6. Vamos passar depois para a unidade 7.